Bom, pessoal, então depois dessa revisão, nós vamos agora focar no exame de certificação da OCJP versão 6 do Java, né? Então, vamos passar aqui cada objetivo. Esse primeiro objetivo aqui, tendo em vista tudo que a gente revisou, vai ser declarar a classe, que é o objetivo 1.1 do exame. Bom, então para começar, como declarar classe, né? É importante ter essas regrinhas aqui como conceito. Então, só pode haver uma classe public dentro de cada arquivo. Lá no exame, no objetivo do exame 1.1, ele vai falar depois sobre classes alinhadas e tudo mais, né? Classes alinhadas ou inner classes, como a gente chama, são classes que podem ser declaradas dentro do mesmo arquivo Java, né? Por exemplo, aqui eu posso ter uma outra classe chamada, por exemplo, cão, né? Outra classe, por exemplo, chamada gato, né? Então, dentro de um mesmo arquivo Java, eu posso ter declaração de várias classes. Isso é chamado de classes alinhadas ou inner classes, certo? Mas só uma delas pode ser public, que é o modificador que a gente já viu, que libera acesso dessa classe para todas as outras classes do projeto. Ela pode ser acessada por todos os outros projetos. Então, só uma dessas classes pode ser public. Se eu colocar uma outra classe dessa como public, ele já vai dar um erro de compilação, porque só uma dessas classes pode ser public. Tá? Os comentários podem aparecer em qualquer posição. Os comentários, como a gente já viu, esse aqui o de bloco tem o de linha também, eles podem aparecer em qualquer lugar na classe, né? Por quê? Porque os comentários eles são desconsiderados na hora da compilação. Tá? Então eles podem aparecer em qualquer lugar. Se houver uma classe public, então o nome do arquivo deve ser o mesmo da classe. Então você veja aqui que agora que eu declarei a classe animal e as outras duas classes, cão e gato, você percebe que se tem uma classe pública aqui dentro, o nome da classe Java tem que ser especificamente o nome da classe, do arquivo Java. Então, ó, uma classe public, o nome do arquivo deve ser o mesmo nome da classe. Perceba que aqui a IDE já mostrou para mim que existem outras inner classes dentro do meu arquivo animal.java, né? A declaração do pacote é sempre feita na primeira linha, mas não é obrigatória. Então a gente já viu isso na revisãozinha, que a primeira linha da nossa classe é sempre a do pacote. Ela não é obrigatória porque não é obrigatório em Java você colocar uma classe dentro de um pacote. Você pode fazer uma classe na raiz, por exemplo. Por que é importante a utilização de pacote? Bom, quem já trabalhou aí em fábrica de software sabe que é complicado você trabalhar no mesmo projeto com 2, 3 equipes trabalhando no mesmo código-fonte, né? E você acaba tendo que usar a mesma nomenclatura de classe para determinadas coisas. Então, muita gente usa a classe utils, a classe de serviço genérico, né? Então, se eu tivesse 3 desenvolvedores mexendo com o serviço e 3 desenvolvedores criassem a mesma classe serviço genérico, serviço DAO, o interpretador, a Virtual Machine, não saberia qual das classes compiladas que ela deveria usar. Então, se eu tivesse um site, por exemplo, chamado aqui projeto.com.br, essa seria o padrão de nomenclatura usado para colocar os meus pacotes. Então é sempre importante organizar aqui os pacotes para organizar o seu projeto, né? Então, se você estivesse trabalhando numa fábrica de software e o cliente mexendo também no seu código, você colocaria a sua classe útil, a sua classe de serviço, num pacote específico que você está mexendo. Isso facilitaria a organização e a manutenção do código, né? Bom, a declaração do import deve estar sempre entre o pacote e a declaração de classe. Bom, a gente não viu isso ainda, mas existe uma função dentro do Java que é o import.
que ele importa demais as outras classes do projeto aqui para essa classe. Por exemplo, se eu quisesse usar essa classe que está dentro do pacote revisão, essa classe revisão aqui dentro, eu teria que importá-la. Perceba que aqui a minha IDE já importou essa classe. Mas se eu retirasse essa classe daqui, ele não saberia que tipo de classe, que tipo de símbolo é esse que eu estou tentando resolver, né? Então, a minha IDE já me fez o favor de colocar aqui o import dessa classe, né? Não necessariamente eu preciso importar a minha classe em específico. Se eu colocar um asterisco aqui, eu estou dizendo para a minha classe que eu estou importando todas as classes que estão disponíveis dentro desse pacote. Óbvio que isso não é eficiente, né? Já que eu poderia estar importando somente a classe que eu preciso aqui dentro, né? Então é para isso que serve o import. E o import deve estar sempre declarado entre a declaração do pacote e a declaração da classe, né? Vale lembrar que esses imports sempre são para todas as classes dentro desse arquivo. Então, se eu importei a classe revisão, ela vai estar acessível para todas as outras classes também, tá? Bom, então como nós já vimos, existem 4 modificadores de acesso. O primeiro é o default, que é esse que está implicitamente declarado, ou seja, não precisa declarar explicitamente, ou também chamado de pacote. O outro modificador de acesso, public, private e o protected. Bom, então esses aqui são os modificadores de acesso, certo? Então é correto dizer que nós temos 4 modificadores de acesso. O de pacote, onde ele só está disponível para visibilidade dentro do pacote. O público, o privado, o protected. Esses modificadores de acesso, eles estão disponíveis para todos os métodos e todas as variáveis. Porém, não estão disponíveis para a classe. Vocês vão ver que para a classe ela não pode ser private e nem protected. Nós vamos ver lá na frente o porquê. Então, para a classe, a princípio só estão disponíveis 2 modificadores, o default e o público. E existem outros modificadores que não dizem respeito a acesso, que tem que se abrir para a prova, que é o seguinte: é o strict FP, o final e o abstract. Tá? Então, é importante saber que existe esse strict FP porque ela é uma palavra reservada do Java. Então, se aparecer isso aqui na prova, você sabe que isso aqui existe. Não vai cobrar o conteúdo dessa strict FP na prova, só do final e do abstract, mas saiba que tem mais 3 modificadores de acesso que a gente vai ver lá na frente. Então, o que significa dar acesso de uma classe a outra? O que significa dizer que uma classe tem acesso a outra? Por exemplo, o que significaria dizer que a classe cão tem acesso à classe animal? Bom, acesso é o que diz respeito a 2 coisas. Primeiro, que é instância. Por exemplo, cão, ele tem uma instância de revisão. E a outra forma de ter acesso é usar o
extends, é estender, que significa dizer que cão é um animal. Lá na frente a gente vai ter muitos esses conceitos de é e tem. Então aqui eu estou dizendo que cão tem uma instância de revisão e cão é um animal, porque ele estende. Ou seja, cão vai ter todos os métodos visíveis da classe animal. Se todo animal tem um método aqui comer, significa dizer que cão vai herdar de animal essa propriedade. Então, isso aqui só é possível porque os modificadores de acesso permitem. Se eu for nessa classe revisão e tirar esse modificador de classe public, vocês vão ver que eu vou causar um erro de compilação na classe animal. Por quê? Porque mesmo a classe revisão estando importada, ela não é uma classe pública, ela não tem acesso público. Ela só tem acesso de pacote, ou seja, a classe revisão só está disponível para o pacote revisão. Não está disponível para o pacote aula 1 aqui. Então, eu causo um erro de compilação se eu tirar esse acesso público de visibilidade. Então veja que mesmo importando a classe revisão, se ela não tiver o modificador de acesso compatível, ou seja, se não tiver no mesmo pacote ou se não for pública, as demais classes não podem instanciar ou não podem ter acesso. Isso significa ter acesso. E ter acesso é inclusive a métodos. Então, recapitulando, se as classes não tiverem no mesmo pacote, elas devem ser importadas. Por exemplo, eu vou criar uma outra classe aqui dentro desse pacote e vou tentar acesso à classe animal. Veja que a classe não precisou ser importada, pois elas estão no mesmo pacote. Já a classe revisão, ela precisou ser importada porque estão em pacotes diferentes. Então, deve ser feito o import de classes que não estão no mesmo pacote. E mesmo que o import tenha sido feito, então mesmo que o import tenha sido feito, é necessário o modificador de acesso correto. Ok? É necessário o modificador de acesso correto. Então tem que lembrar isso. Se não está no mesmo pacote, tem que importar. E mesmo estando importado, a classe para ser estendida ou ser instanciada tem que estar com o modificador de acesso correto. Tá? Bom, então vamos falar um pouco desses demais modificadores aqui. Bom, esses demais modificadores, eles têm uma particularidade. Eles podem ser combinados com os modificadores de acesso. Por exemplo, final. Uma classe, ela pode ser public e pode ser final. Isso vai causar um erro. Por quê? Porque as classes final, elas não podem ser estendidas. Aí você pergunta, mas por que seria vantagem colocar uma classe como final, já que a ideia do Java é justamente você ter reutilização de código, você poder estender e utilizar métodos? Bom, às vezes algumas classes elas precisam de ser final para que elas funcionem corretamente. Por exemplo, a classe string é uma delas. A classe string ela é uma classe final. Ela precisa ser final para ser protegida, para que ela funcione corretamente, para que nenhum dos métodos, nenhuma das propriedades seja alteradas, pois pode causar um impacto muito grande no seu projeto, né? E quais são as vantagens de uma classe não final?
Bom, vamos dizer que a classe animal venha de uma biblioteca que você importou, de um jar, que você não tem um código-fonte, né? E que ela tem aqui um método que faça uma série de coisas aqui, né? Que tenha vários atributos, que faça uma regra de negócio qualquer aqui. E você descobriu que quando você utilizou essa biblioteca que tem essa classe animal, esse método comer, ele não te atendeu de alguma forma, ou ele precisa ser implementado mais 2 ou 3 regras de negócio. A classe não final, ela pode ter os seus métodos sobrescritos. Então, por exemplo, se eu fizer uma sobrescrita do método comer, aqui no caso ele está chamando o método comer da classe super. Então, quando esse método comer da classe cão for executado, ele está chamando o método comer da classe animal, né? Se eu entrar como referência aqui, ele vai retornar a classe comer de animal. Mas eu posso simplesmente fazer uma outra regra de negócio qualquer. Então, essa é a vantagem de você ter classes não finals dentro do seu projeto, né? Bom, a classe final, ela jamais pode ser combinada com abstract, porque vocês vão ver lá na frente. Mas uma classe final pode ser combinada com os tipos de acesso, mas não pode ser combinada com abstract. A classe strictFP pode ser combinada com final.